Paulo, tudo bem? Tudo bem, Trombini? Tudo bem. Meus amigos, eu estou aqui com o engenheiro Paulo Reis. Paulo está conosco na diretoria do Sindratar já faz 8 anos. 8 anos. São 2 gestões que o Paulo faz parte aqui como diretor. E hoje estamos aqui porque ele veio fazer uma visita a nós, nos contou uma novidade muito legal que eu quero que ele conte para vocês, né? Qual é essa novidade, Paulo? Hoje à noite, né, na Casa de Portugal, eu vou receber um diploma, né, como o mais novo cidadão luso-brasileiro, né, que vai me auxiliar muito para a minha cidadania portuguesa, né? Isso devido à relação que eu já via a empresa, a VL, que a gente tem com uma empresa suíça, que é a Salter, na área de automação predial, cujo relacionamento nosso, por uma questão de estratégia, é com Portugal, via Lisboa, né? Os escritórios da Salter lá em Lisboa. E então, por causa dessa relação, né, Brasil-Portugal, comercial, e eu ser descendente de portugueses, eu me filiei a Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, e aí eles foram meio investigar a minha vida, né, pelo Facebook e tal, e viram, e aí eu recebi o convite. Eu acho que vão ser hoje 3 pessoas, né, agraciadas, premiadas, que vamos receber um diploma de honra e de ingresso na comunidade luso-brasileira. Que bom. Bom, como vocês viram, o Paulo é engenheiro eletricista, formado em 1980 pela Universidade Mackenzie. Paulo, você é empresário desde aquela época ou foi trabalhando para outras empresas, adquirindo experiência para se tornar um empresário mais tarde? Não, eu comecei a minha vida trabalhando na Light. Na verdade, fui estagiário 1 ano e meio na Pirelli, em Santo André, na divisão de cabos, né, no laboratório e tal. E aí depois o estágio terminou, eu queria fazer engenharia, porque eu fui estagiário do curso técnico, eu fiz curso técnico na Escola Técnica Federal de São Paulo, na escola velha, para quem estudou, não na nova, né? E aí eu falei, não dá, porque a Pirelli estava fazendo naquela época já a mudança para Sorocaba. E eu tinha prestado o vestibular no Mackenzie, tinha entrado, eu falei, não, eu vou fazer engenharia, depois, se eu me formar e tal, pode ser que eu volte à Pirelli. Mas aí não, e aí abriu vaga naquela época na Light. O próprio pessoal da Light que ia na Pirelli para inspecionar os cabos, tem vaga para técnico, eletrotécnico lá na Light, nós vamos te indicar, Paulo, você vai lá, tal. A provinha é fácil, você tira de letra. E aí fiz a prova, fui admitido. Eu trabalhei 11 anos na Light, depois Eletropaulo. Dos 11 anos eu fiquei 7 anos cedido ao Instituto de Eletrotécnica, na USP, que eu até tinha comentado antes contigo, né, que o meu orientador, meu chefe lá no Instituto era o professor Duílio Moreira Leite, que você falou que teve aula com ele lá na FEI, né? O doutor em para-raio e aterramento do Brasil. Né? E aí eu trabalhei, me formei, passei a ser engenheiro a partir de 81 lá na Eletropaulo, e aí em 84 eu recebi um convite para ir trabalhar no Grupo Lorenzetti, porque eles queriam construir um centro de excelência e desenvolvimento de produtos. Quer dizer, para montar um laboratório de pesquisa para não ficar dependendo de laboratórios governamentais, porque o laboratório governamental aqui no Brasil ele é muito utilizado, então você tem o tempo, né, é curto, não vou dizer nem os valores, porque para grandes empresas até não é muito caro, mas para pequenas é um valor até meio aviltante, mas é o que tem no Brasil. E a Lorenzetti, para ficar independente disso, de a gente fazer os testes ininterruptamente para avaliar, eu recebi o convite, né? E a minha
a atividade principal lá seria montar esse centro de excelência. Era um laboratório para realizar todos os ensaios elétricos em equipamentos elétricos que a Lorenzetti fabricava, desde tomadinha, interruptor, fusível, não chuveiro. Chuveiro é outra fábrica, é outra coisa, né? Naquela época era material elétrico de baixa tensão e material elétrico de alta tensão, seccionadora, disjuntor, painéis de baixa e média, e eu iria, né, fazer parte, trabalhando com, na época, um engenheiro muito importante do Brasil, que era o engenheiro Paulo Kodaira, né, onde eu ia trabalhar com ele e a gente ia construir do terreno o laboratório, a parte civil, comprar os equipamentos e tal. A gente começou, nós fizemos uma parte, aí veio um tal de plano cruzado, plano descruzado, aí depois veio o presidente Collor, e aí morreu tudo. E aí a Lorenzetti, graças ao chuveiro, né, que segurou bravamente, né, a questão da empresa, né, e a Lorenzetti aí teve que ir se desfazendo dessa área, porque realmente, né, viver de um produto onde o cliente é o governo brasileiro que tem altos e baixos. Então a gente poderia até brincar que nessa época, se não fosse o chuveiro elétrico, seria uma ducha de água fria. Era uma ducha de água fria. Era. E eles, e é graças, tanto que hoje, né, a Lorenzetti, na minha opinião, é uma das empresas mais importantes do mercado brasileiro nessa parte de metais, aquecimento de água e tal. Ela tem até aquecedor a gás, né? Eu tenho muita saudade. Outro dia me encontrei com o engenheiro Cláudio Lorenzetti, né, que está à frente, né, ele é diretor industrial, desde a minha época. Né, um dos gestores. E até comentamos que a Lorenzetti, ela é um ícone, né? E é uma das únicas, talvez seja uma das últimas ou a última empresa que ainda está ali no Ipiranga. É isso mesmo. Né? Na Avenida do Estado. Ali. Não, é Presidente Wilson. Presidente Wilson, 1510. Então, é uma das empresas que ainda remanescentes ali naquela região da Moca, região do Ipiranga, né? Aquele limite e tal. Agora, Paulo, se tornar empresário. Não é? Foi acidente de percurso. Acidente de percurso. Porque veio o Collor e a Lorenzetti estava numa situação delicada, principalmente essa nossa área, e a Lorenzetti, ela fez aquela PDV, né? Sim. Promoção lá, demissão voluntária e tal, e foi indo, chegou uma hora, eu não consigo dispensar mais ninguém, eu me dispensar. Né? E eu tinha prestado um concurso para ser engenheiro da prefeitura de São Paulo, que eu tinha passado, e eu estava na última hora para decidir, ou eu abria a mão do cargo, ou eu assumia. Então eu falei, eu já estou meio depressivo por estar demitindo tanta gente, né? Então eu falei, eu estou com esse cargo, e eu sempre tive problemas com questões de ser funcionário público, né? Eu não sou passivo, eu sou muito agitado e tal, mas eu falei, é uma alternativa. Eu falei, porque com um cargo, né, na prefeitura, eu falei, eu vou abrir uma empresinha e vamos devagar, fazendo consultoria e tal, né? E comecei assim. E a empresa já estava aberta há 1 ano, eu encontrei um velho amigo meu da Lorenzetti, que hoje é meu sócio, o Taídes Bento, Tatá para os íntimos, uma pessoa boníssima. E aí a gente conversando, ele falou, eu estou trabalhando no mercado que é muito bom e não sofre tanto com essa questão do governo e tal, porque não são empresas do governo. E aí ele me apresentou ao segmento, o famoso segmento do HVAC, do ar-condicionado. Ele falou, você não quer, a gente aí se junta, né? Você já está com a empresa aberta e vamos começar a atuar na parte elétrica do ar-condicionado?
Porque, não tem nada de difícil, né? Aí ele começou a falar, porque é um Chile, ele é um fancó, e eu olhava para ele com aquela... Ele falou, e para você, daqui 6 meses você já vai ser PhD te conhecendo, né? E aí, tudo bem, né? E aí ele me levou para conhecer o segmento, e a empresa que ele me levou, te falei, né? Você falou que trabalhou lá, foi na Sigmaterm, né? Doutor Rosélio Medella, o Paiva, Hernani Paiva, e aí eu comecei a entrar no mercado, fui me interessando, fui gostando, né? Aprendi que diz que esse mercado é inebriante, e é mesmo, não é? E aí começamos fazendo a parte elétrica, painéis elétricos e tal, e aí na Sigmaterm apareceu uma obra, né? Que é a Nechar, lá em Rio das Pedras, né, que é fábrica de chocolate, hoje é Arcor. Chocolate e balas, né? Balas aquela bala, é a bala... Como é que é? Aquela... Puxa vida. É tortuguita. Aquela juquinha, né? Não. É uma bala toffee, né? Uma bala de chocolate. Mas tem aquele chiclete, eles lançaram o chiclete bolinha. Puta, de sexta-feira, o meu sócio disse que ficava mais lá, ele vinha com saco para os meus filhos. Meus filhos eram tudo pequenininho. E aí a gente deparou a primeira vez com automação do sistema de ar-condicionado. Eu nunca tinha visto. Né? E aí eu estava falando até para o Trombini que na hora do almoço, eu e o Thaís, a gente sentava à beira do caminho, do lado de fora, e nós pegamos os manuais da Rônio para destrinchar, né? E ler e tal. E aí a gente leu, viu o que era, como instalava, como regulava, né? Os controladores, entradas e saídas analógicas, digitais, beleza. E fomos indo e montamos, né, todo o sistema para a Sigmaterm e tal. E a gente ficou, e eu muito empolgado, porque quando foi startar a obra, que veio o pessoal técnico da Rônio, eles vieram nos cumprimentar, porque foi a primeira obra, que era um sistema de gestão em automação, que eles vinham startar e não precisaram mudar um fio de lugar, que estava tudo ligado certo, funcionando e tal, e eles admiraram, falaram, pô, quem foi esses dois doidos aí? Eles são funcionários enrustidos da Rônio? Não, aí o Paiva apresentou a gente para o pessoal da Rônio e tal, e daí a gente foi fazendo. Aí depois teve obra do Brasil Seguro, que hoje é Porto, para a Sigmaterm, com Smart, Landesgear. Pô, quer dizer, você tinha trabalhado com Rônio, aí eles, vocês vão saber trabalhar com Smart? Eu falei, não é controlador, não é válvula, não é atuador, não é sensor. Então, para mim, não tem mais segredo. Tal. E fizemos também. E aí eu fui cada vez gostando mais desse negócio. E alguns amigos chegaram para mim e falaram, Paulo, vocês são muito bons para ficar no nosso mercado do ar-condicionado, né? Hoje ainda vocês são os gatos, né? Gato de elétrica. E você é engenheiro, o outro aí diz é um tecnólogo tal, vocês têm que agregar tecnologia. Aí eu falei, pô, a tecnologia para mim é automação. Automação, né, do ar-condicionado. Né? E aí, primeiro passo meu foi ir na Rônio. Ser integrador deles. Sim. Aí não dava a política deles, tal. Aí fui na Johnson, também não dava. Foi bom, porque o mercado mostrou que assim, infelizmente, no Brasil, para você sobreviver, você não pode ter duas empresas trabalhando com o mesmo produto na mesma cidade. Se for uma em São Paulo, uma em Curitiba, Rio de Janeiro, ok. Sim. Mas na mesma cidade, eles vão se matar. Choques, né? Choques entre... Então, quando eu percebi isso, eu falei, não, eu vou arrumar uma que não tem no Brasil. Sim. Né? Isso foi em 98, começava a internet, um tal de Deus, né? Seu Google, e eu fui fuçar e achei a Salter. E é gozado porque na Lorenzetti a tecnologia de seccionadora era de uma empresa americana chamada Southern,
States, né? Estados do Sul. E aí Salter, e eu falava para o Otaídes, ele, Salter não faz seccionador? Eu falei, não, essa é Suíça, é Salter, a outra é Salter, né? O som era muito parecido. E tal, e aí eu troquei correspondência com eles e não tinha retorno no início, nenhum. Foi interessante, porque o CEO da Salter Ibérica, que é a divisão da Salter para os países de língua portuguesa e espanhola, que eu conheci, e quando ele assinou o contrato com a gente, o primeiro, ele falou, essa é minha última assinatura em nome da Salter. Agora eu vou cuidar do meu barco e dos meus netos, porque eu fiz algo que para mim era importante. Porque aí ele contou para nós como foi, que ele viu um fax meu pedindo, né, informações que eu tinha interesse, e os suíços, né, achavam que o Brasil era na Polinésia Francesa, alguma coisa, não deram a mínima. Ele olhou, e ele como espanhol e tal, conhecedor, né, das Índias Ocidentais, né, ele falou, não, para, esses caras não querem um país de 200 milhões de habitantes, para. Aí ele foi lá, falou com o presidente da Salter, e ele falou, não, tudo bem, responsabilidade integral, tudo que você precisar é problema seu, viajar, sei que custei com a divisão. E ele foi, e aí ele me procurou. Primeiro ele mandou um representante da Embaixada da Catalunha falar comigo. O quê? Um cara da Catalunha? Que? Aí ele falou, o senhor, um tempo atrás, tal, não fez contato com uma empresa chamada. Eu falei, fiz, mas não recebi retorno. Então, eu estou aqui para retornar. E aí ele foi visitar a gente na VL, ver a nossa estrutura e saber o interesse. Eu falei, eu quero entrar na área de automação predial, principalmente a área de automação do ar-condicionado. Beleza. E a Salter agora, a divisão ibérica, está interessada em entrar no Brasil. Aí eles aproveitaram e fizeram, em cima do meu pedido, uma pesquisa, né? E o Paiva brinca comigo, que ele falou que o primeiro que eles verdadeiramente contactaram foi ele, para ele trabalhar com a Salter aqui no Brasil. Só que é aquilo, o suíço falou, como é responsabilidade, não pôs um centavo. Né? Nós, eu e o Otaídes, estamos até hoje bancando todo o investimento que a gente fez, feiras, divulgar, todo o trabalho de tradução, né, que eu me propus a fazer. A Salter Brasil é a única empresa de automação que tem todos os catálogos de todos os produtos em português nosso. Não é mais ou menos, não, mas entra no site, você baixa lá. Mas lá, por exemplo, entrar no site da Salter vai ter alemão, francês e inglês. Não tem nem o português. Né? Vocês fizeram tudo. E nós fizemos. E tanto que a gente visita o pessoal e estamos já com eles há 13 anos. Né? Então, olha, meus amigos, aí está, né? Mais uma história de sucesso. Isso é muito bom, viu, Paulo? Incentiva os nossos seguidores, né, a também irem para o empreendedorismo. Eu gostaria de parabenizar você, parabenizar também por esse diploma que receberá mais à noite, um bom reconhecimento. Também parabenizar toda a sua equipe da VL, da Salter. Parabenizar a Salter também por ter escolhido o Brasil, né? Para estar aqui. Em breve, quem sabe, estará com mais presença. Enfim, meus amigos, é isso. O Sindratar, ele gosta de mostrar aquilo que é valioso, aquilo que tem valor para a sociedade brasileira e também para o nosso segmento de ar-condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento. Né? Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. A nós todos. A nós todos. E, meus amigos, até qualquer outro momento aí, que nós também traremos outras entrevistas mostrando o sucesso do empreendedorismo brasileiro. Um grande abraço a todos. Até uma próxima.